Hora de falar sobre interessados em Arrascaeta. Informação que vem dos Estados Unidos dá conta de que Cruz Azul do México e times da Arábia Saudita já sondaram o staff do jogador. É importante contar que o Flamengo garante não ter propostas, nem ofertas, nem sondagens, nenhum movimento de outros clubes. Ao que parece, essas sondagens aconteceram apenas com o staff do jogador. E é sempre importante lembrar que no mês de março, o empresário do Arrascaeta deixou o Uruguai para visitar o José Boto, no Rio de Janeiro, para tentar a prorrogação do contrato. O vínculo se encerra em dezembro do ano que vem. E o Flamengo afirmou que não tinha, na época, a intenção da renovação do contrato, que essa discussão aconteceria mais para frente. Desde então, coincidência ou não, o Arrascaeta tem jogado muita bola, é o principal jogador rubro-negro na temporada. E as boas atuações também no Super Mundial de Clubes têm aumentado o interesse e o assédio de clubes de fora. Não acredito que uma proposta do Cruz Azul seja suficiente para tirar o Arrascaeta do Flamengo. Se fosse para sair por um clube de menor expressão do que o Fla, certamente ele permaneceria. Em relação à Arábia Saudita, o risco é do dinheiro. O Arrasca hoje ganha na casa de R$1,5 milhão mensais. Há clubes sauditas com capacidade de pagar bem mais dinheiro do que isso. Só para completar, queria registrar também a palavra do Arrascaeta em relação ao confronto de oitavas de final contra o Bayern de Munique. O meio-atacante uruguaio quer que o Flamengo jogue a seu estilo, abre aspas para ele, a gente não abre mão do que é o Flamengo, da nossa forma de jogar. Sabemos que teremos um grande rival pela frente, um dos melhores do mundo, mas isso nos motiva mais, fecha aspas. Só para completar sobre o Flamengo, destacar que o jogo contra o Bayern de Munique está marcado para domingo, 17 horas, em Miami. E o Thomas Miller, uma das estrelas do adversário, encheu a bola do Fla, abre aspas para ele. O Flamengo foi muito bem no Campeonato Mundial e terminou em primeiro do seu grupo. O Brasil tem ótimos times e estamos vendo isso de perto, fecha aspas. Quero falar agora sobre uma cavada legal de um jogador grande no Flamengo. Alexandro, a grande surpresa da seleção brasileira sob o comando de Carlo Ancelotti, o zagueiro que é do Lille e que foi convocado sem que ninguém o conhecesse direito, deixou excelente impressão com a camisa da seleção. Ele afirmou que gostaria de jogar no Flamengo. Ele já passou pela categoria de base, mas nem sequer conseguiu chegar ao time profissional. E de acordo com a entrevista que ele concedeu, ele e toda a família, torcedores fanáticos pelo rubro-negro. Dá uma olhada na frase: Mengão sempre Mengão. Eu quero e minha mulher também. Temos esse sonho sim de jogar no Flamengo. Se Deus quiser, espero que venham me buscar. Fiquei com a impressão, ouvindo toda a entrevista, de que o Alexandro não imagina esse retorno ao Flamengo por agora, até porque no auge da sua carreira, ele muito disputado por clubes europeus, deve deixar o Lille para jogar numa equipe maior também do futebol francês. Mas, num futuro não tão distante, o atleta cujo contrato lá no Lille termina em junho de 2028 pode pintar com a camisa rubro-negra. Enorme qualidade, muita velocidade e muito bom no 1 contra 1. Essas as principais características do defensor, mais um jogador importante que se declara torcedor do Flamengo. Para completar o giro de notícias do Fla, contar que Carrascal não tem treinado com o restante do elenco. O Dinamo Moscou já se reapresentou das férias e o meio-atacante colombiano, que tem um acordo verbal com o Flamengo, não apareceu na reapresentação pós-férias. O Dinamo Moscou se apressou para dizer que ele foi autorizado a faltar nesses treinos, não há nenhum problema com essa questão. Tenho contado para vocês que Dinamo e Flamengo têm uma negociação avançada que deve ser consumada ao fim da Copa do Mundo de Clubes. Bora de informação exclusiva, Rafael Veiga pediu para ser negociado pelo Palmeiras depois da Copa do Mundo de Clubes. O recado em tom amistoso foi dado para o técnico Abel Ferreira, para o diretor executivo de futebol Anderson Barros e para a presidente Leila Pereira. O Veiga entende que já tem muitos anos de casa, ganhou absolutamente tudo que tinha para ganhar e precisa respirar novos ares, até porque ele tem há bastante tempo a vontade de jogar no exterior. E ele entende que se não for agora, dificilmente vai conseguir uma oportunidade um pouco mais para frente. Dá para dizer também que o Palmeiras já não vê o Veiga como um protagonista de outros tempos. E o fato de custar R$1.700.000 por mês, um dos salários mais altos do futebol brasileiro, pode acabar facilitando o negócio. Em outros tempos, o Palmeiras pedia 20 milhões de euros para negociá-lo. Teve até uma oferta da Fiorentina, que veio da Itália, de 10 milhões de euros, e o Palmeiras nem quis abrir conversas. Hoje, dá para imaginar que uma oferta de 10, 11, 12 milhões de euros pode acabar até resultando em um acordo entre as partes. Importante destacar
que depois do Super Mundial de Clubes, o Palmeiras também vai ser bastante assediado em relação a atletas como Richard Rios e Piquerez. Então a gente pode assistir a uma dança de cadeiras importante entre jogadores grandes e de nome com a camisa alviverde. Só para arrematar de vez, contar que o Rafael Veiga está entre os jogadores mais antigos do atual elenco e tem uma legião gigante de fãs dentro do Palmeiras. A pergunta que eu deixo para você que me assiste: você pediria quanto para negociar o Veiga ou não o venderia? Em hipótese alguma, já uso o espaço para comentário para registrar sua opinião. Antes de mais nada, no meu último vídeo eu esqueci de fazer um comentário sobre um determinado jogador. Como o Michael caiu de rendimento nos últimos jogos. Gente, a partida do Michael contra o Los Angeles foi terrível. Eu acho que foi o pior em campo, eu votaria nele como o pior em campo, com a camisa do Flamengo pelo menos. Foi muito mal, eu sei que o Cebolinha também foi mal, mas eu acho que o Michael deixou a desejar mais ainda que o Cebolinha, e eu confesso para vocês que assim, não tem como mais defender o Cebolinha. Foi um alto investimento e até o momento, de fato, é um péssimo custo-benefício para o Flamengo. Falado isso, vamos agora para a informação do dinheiro. Quanto cada clube brasileiro faturou até o momento? E eu vou trazer para vocês agora o valor total de cada clube, tá? O Flamengo faturou até o momento 159 milhões de reais. Eu já estou convertendo para reais para ficar mais fácil para o entendimento de vocês. Flamengo até o momento, 159 milhões de reais. Botafogo até o momento, 154 milhões de reais. Fluminense também 154 milhões de reais. E Palmeiras, 153 milhões de reais. Gente, é muita grana. Lembrando que cada vitória na fase de grupos rendeu 11 milhões de reais para cada clube. Empate dá em torno de 5 milhões e meio de reais. E derrota, obviamente, não dá nada. Então, fica aí a informação. Vene, quanto o clube ganha se passar para as quartas de final? Ganha mais 13 milhões e meio de dólares. Dá em torno, aí vamos arredondar para cima, 80 milhões de reais. É premiação de campeonato do futebol brasileiro, gente, é muita grana. E por falar em fase de grupos, uma curiosidade, não sei se vocês perceberam isso, mas os melhores jogos dos times brasileiros, as suas partidas, as melhores partidas foram justamente contra os times mais difíceis. Repara só, Fluminense contra o Borussia foi muito bem. O Flamengo jogou bem contra o Esperance, tá? O Flamengo jogou muito bem contra o Chelsea, então foi a melhor partida dele. Eu não acho que o Flamengo tenha jogado mal contra o Los Angeles. Merecia vencer, na minha concepção. Mas não foi uma partida, de fato, muito boa. O melhor jogo do Flamengo na fase de grupos foi o Chelsea. O melhor jogo do Botafogo na fase de grupos foi contra o PSG. Também acho que jogou bem contra o Atlético de Madrid, mas contra o Seattle na estreia foi muito mal. E o melhor jogo do Palmeiras, sem sombra de dúvidas, foi contra o Porto, quando justamente não conseguiu a vitória, ficou no 0-0. Então, eu não acho que isso seja uma coincidência, pelo contrário, para mim isso tem uma justificativa, que é um nível de concentração muito maior que os jogadores têm. Acho que é algo que os treinadores precisam corrigir. O Fluminense, para mim, ficou muito claro isso, gente. A estreia contra o Borussia, depois a forma como jogou na segunda rodada, levando virada, ganhando na base do desespero, e o jogo de ontem contra o Malemod, né? Enfim, o Sundowns da África do Sul, cara, foi muito mal. Ele foi muito mal, assim, um time totalmente disperso. E o Renato até fala isso na entrevista coletiva, que ele considerou time disperso, que ele vai trabalhar para poder melhorar o nível de concentração dos atletas. Então, não acho que seja uma coincidência. Vamos falar agora de Wallace Yan, artilheiro do Flamengo na Copa do Mundo de Clubes. Muita gente me questionando sobre o contrato dele. Gente, vamos lá. O contrato atual de Wallace Yan com o Flamengo tem vigência do dia 16 de fevereiro até o dia 16 de fevereiro de 2023, tá? Foi quando ele assinou o contrato dele, e vai até 31 de dezembro de 2027. A multa internacional, ou seja, para clubes do exterior que quiserem pagar a multa rescisória do Wallace Yan de 40 milhões de euros. É muita grana. Vou fazer aqui uma conta rápida, tá? O euro tá 6,40. Vamos lá. 40 vezes 6,4. 256 milhões de reais. Ninguém vai pagar isso. A multa rescisória para o exterior é alta. O problema aí é a multa para mercado nacional, ou seja, para clubes do Brasil. 33 milhões de reais apenas. E muita gente vai me questionar.
Vene, por que para mercado internacional está em euro, para mercado nacional em real e está tão baixo assim? Porque a multa para mercado nacional é um cálculo que se faz em cima do salário do jogador. Então, não é porque o Flamengo estabeleceu isso, não, isso acontece com todos os jogadores. A multa nacional geralmente é bem mais baixa. E o que o Flamengo vai fazer para isso? Provavelmente, isso não é uma informação, mas entendimento já, provavelmente aumenta o salário do jogador, faz uma renovação ali para aumentar o salário dele e, consequentemente, você aumenta a multa rescisória para mercado nacional. É assim com todos os clubes, com todos os jogadores, tá? Não é porque o Flamengo deu mole, e quando eu falo Flamengo, é a antiga gestão, porque foi a antiga gestão que fez isso. Eles não têm culpa, isso é normal, tá, gente? Então, isso é praxe no futebol. Vários outros garotos da base do Flamengo têm uma multa nacional bem mais baixa que a multa internacional. Para vocês entenderem o ano do Wallace Yan, gente, atualmente artilheiro do Flamengo na Copa do Mundo de Clubes. Só 2 gols, mas é o artilheiro, né? Em 15 jogos esse ano pelo time profissional, ele fez 6 gols e deu 3 assistências. O cara tem participação em 9 gols do Flamengo na temporada. Gente, assim, tem que respeitar o momento do Wallace Yan e surge como uma baita notícia para o técnico Felipe Luiz. Para finalizarmos o nosso vídeo, o colega Paparazzo Rubro-Negro noticiou que o Cruz Azul do México e times da Arábia Saudita possuem interesse na contratação de Arrascaeta. O meia venceu um destaque do Flamengo na Copa do Mundo de Clubes. Além do clube mexicano, o Peñarol também está sondando o jogador. Nenhuma proposta oficial foi enviada para o Rubro-Negro. Eu não acredito no Arrascaeta deixando o Flamengo agora, mas acredito sim que vários clubes devem estar interessados em Arrascaeta, que não seria nenhum absurdo. Errado é o clube que não se interessa por ele nesse momento, sobretudo desses mercados aqui. Por exemplo, Cruz Azul do México faz total sentido. Times da Arábia Saudita também faz total sentido. Agora, se fosse um clube do primeiro escalão da Europa, eu estaria duvidando, porque, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, o Borussia interessado na Arrascaeta, eu estaria duvidando. Jogador de 31 anos, mostrando para o mundo que ele não tem intensidade para jogar um nível tão exigente como é o futebol europeu. Isso não é uma crítica a Arrascaeta não, tá, gente? Pelo contrário, é um elogio. O cara joga muito, de verdade. Ele, mesmo sem intensidade, ele consegue ser esse jogador cracaço da bola que ele tem sido aí com a camisa do Flamengo. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beijo para vocês, forte abraço e até a próxima. Fui! E aí, nação rubro-negra, quero seu comentário aí sobre o Alexandre, né, zagueiro aí que atua também pela seleção, jogador do Lille da França, cavando aí uma vaga no Flamengo. Será que seria aí um bom investimento para o Flamengo aí mais para frente? Deixa aí sua opinião nos comentários. E sobre Rafael Veiga, caberia no Mengão? O atleta aí que quer sair do Palmeiras, será que caberia aí no Flamengo? Ele é um ótimo jogador, um ótimo meio-campo, mas teria espaço no Mengão ou não vale a pena fazer esse investimento? E também quero a sua opinião sobre essa sondagem que o Arrascaeta vem recebendo, né? O staff do jogador recebendo sondagem do Cruz Azul do México e de times da Arábia. Deixa aí nos comentários a sua opinião.